Aqui na frente, Fórum Green Deal, as implicações do Pacto Verde Europeu. Ah, sim, por favor, a nossa foto oficial também, com a Cibele, por favor, aqui em cima. Ontem com vocês que desde 2018 eu tenho a honra de ser mestre de cerimônias do Congresso Andave e tenho visto cada vez mais a participação também das mulheres e o empenho e a participação em funções importantíssimas, então isso é muito gratificante também. Tudo certo enquanto preparam aqui também o nosso cenário. Nós teremos esse grande painel, já iniciamos aí discussões importantíssimas ontem, como falamos. Hoje de manhã, tivemos mais um conteúdo muito bom. E agora a gente vai ter o nosso Fórum Green Deal, que vai apresentar e discutir as implicações do Pacto Verde Europeu ao mercado brasileiro. E eu informo que este fórum está sendo transmitido ao vivo no canal da Andave do YouTube. Então aproveita, já entra lá também, já compartilha nos grupos também, porque a gente vai ter exclusivamente a transmissão deste painel pelo canal da Andave no YouTube. E para moderar este fórum, eu convido ao palco agora, com grande alegria, Luiz Carlos Carvalho, Caio, presidente da ABAG. Vamos recebê-lo com uma salva de palmas? Seja bem-vindo mais uma vez, Caio, ao palco aqui conosco. Ontem falou também um pouco já sobre o Green Deal, que bom, né? Retomarmos essa discussão agora de uma forma ainda mais aprofundada. E para compor esse debate tão importante, quero convidar também ao palco os nossos grandes convidados. Ingo Pogler, vice-presidente da ABAG, Samantha Pineda, advogada especialista em direito socioambiental da Pineda e Crown Advogados, ela que também é diretora executiva do canal AgroMais, e Suemi Mora Andrade, diretora de Relações Internacionais da CNA. Sejam muito bem-vindos. Tudo bem, Ingo? Bom vê-lo. Bem, oi, Sá. Bom painel. Tudo bem de novo? Excelente painel para vocês. Caio, o palco é seu. Querido. Por favor. Boa tarde a todos. Um prazer estar aqui com vocês para debater um tema extremamente relevante para todos nós. E eu queria, antes de começar, aproveitar nossos competentes debatedores aqui, abrir um comentário que me chamou muita atenção. 300 anos atrás, Montesquieu chamava a força civilizadora da livre troca econômica como um comércio gentil. Esse é um termo que eu gostei demais e quis trazer essa coisa. Há pouco tempo, muito pouco tempo, nós tivemos as boas-vindas de Washington à China na OMC. Muito pouco tempo. A Alemanha se vinculou à Rússia em interdependência baseada em energia. Muito pouco tempo. A União Europeia e a confiança da sua adesão e suporte a reformas liberalizantes estava no ar. Nos últimos 20 anos, o comércio gentil sofreu alguns golpes importantes. O choque chinês, o ataque de Moscou à Ucrânia, e a União Europeia, de alguma forma, virou as costas ao liberalismo pluralista que todos contavam com esse suporte, né? A pergunta que fica no ar disso é se o Ocidente poderá redescobrir a paciência e a coragem das suas antigas convicções. Eu queria começar dando aí um tempinho para cada um de vocês. Começo aqui deixa eu seguir aqui a sequência. Vou seguir a sequência com o Ingo. Ingo, suas palavras iniciais sobre isso. Muito obrigado pelo convite.
Eu queria compartilhar com vocês rapidamente um conceito que o Caio comentou de Montesquieu, colocando a atualidade e as diversidades na atualidade. União Europeia, no meu entender, é o conceito mais contemporâneo de conjugação de países, nações e culturas que já beligeraram, já tiveram suas potências, mas que hoje constituem, de uma maneira democrática, um conjunto de valores, um conjunto de economia e de visão de mundo que, se a gente extrapolar para os próximos 50 anos, é um modelo a ser seguido politicamente. Colocado isso, e o meu profundo respeito pela Constituição da União Europeia, eu me dou a liberdade também de explicar alguns temas que, para nós, são muito relevantes. O nosso tema do Green Deal, ele nasceu logo depois da situação da pandemia. A Merkel ainda estava no último ano de governo e ela precisava preparar, na sua coordenação, a União Europeia para a COP26 de Glasgow. E cada um na Europa tinha um objetivo climático. E ela, com a força que ela tinha na liderança, reuniu e disse assim: olha, nós precisamos entrar como um objetivo comum dentro da mudança climática para o mundo. A sorte da União Europeia sempre foi de ter um quadro extraordinariamente profissional na Comissão Europeia, que é constituída por tantos anos por muitos profissionais de todos os países. Então, se reuniram e, durante uma maratona, começaram a criar objetivos comuns. Na noite de Natal, foi no dia 24 de dezembro de 2021, eles conseguiram firmar os objetivos globais da mudança climática da Europa que iriam apresentar em Glasgow. Só que tiveram que fazer uma série de concessões. E uma das concessões, que nunca escreveram, mas vocês também vão ter uma dificuldade de encontrar, é de que o Green Deal, e esse é o tema que eles colocaram, teria uma abertura de mercado correspondente na área agroindustrial. Então, o grande conceito da mudança climática que eles apresentaram tem uma visão dentro da Europa, para a Europa, partindo dos critérios da Europa, para que pudessem apresentar esta colocação. E o conceito foi: eu não abro o meu mercado e, com isto, eu consigo colocar um sistema que pode me dar favorecimentos e me dar o meu compromisso internacional. Posto isso, eles sancionaram esse deal e entraram na COP com essa proposta e realmente tiveram uma agenda muito forte por terem não só uma voz, mas todas as 25 vozes voltadas a esse tema, induzindo internacionalmente essa situação. O que surgiu depois foram eleições nesses países e também na União Europeia, dando uma certa prevalência para os movimentos verdes e sustentáveis dentro dos seus congressos e dentro da União Europeia. E aí começaram a trabalhar a internacionalização do Green Deal. É por onde começam os grandes problemas na União Europeia e para nós. Eu paro por aqui, porque eu acho que daqui para frente vamos ter muitas discussões em cima disso. Obrigado, Ingo. Foi interessante, porque a gente começa a falar desse Acordo Verde, da onde nasceu, como surgiu, o que ele significa. E queria ouvir nossa, aqui na sequência, Suemi agora, por favor. Obrigada, Caio. Primeiro, boa tarde. É uma alegria estar de volta aqui, Caio, Ingo, Samantha. O ano passado eu estive aqui falando de China e agora falando de União Europeia. A gente fala de quem quer comprar e o outro que está dificultando, né? Eu vou seguir no tempo do que o Ingo estava falando para explicar um pouquinho o que é o Green Deal
e, na prática, como é que isso afeta a gente, e depois vou deixar para a gente falar sobre implicações mais específicas. O Green Deal é a política da União Europeia para a descarbonização do bloco e para alcançar a neutralidade climática. Então, é um grande projeto do bloco. Embaixo deste grande projeto existem várias ações que eles chamam de diretivas. Então, tem diretiva focada em mobilidade, em energia, em agricultura, em edificações. Tem vários. Embaixo dessas diretivas tem metas, projetos, legislações e obrigações. Pegando o bloquinho da agricultura, nós vamos falar aqui de uma legislação específica, que é a legislação que eu, como diretora da CNA, me toma 40%, 50% do meu tempo, que é a legislação anti-desmatamento da União Europeia. Está embaixo deste grande guarda-chuva, que traz esse histórico que o Ingo contou. Mas é importante ver que ele não é uma política isolada, ele está dentro deste grande bloco. Falando especificamente da diretiva da agricultura, tem outras questões que também nos afetam, tem a lei dos pesticidas, que também é outro tema, inclusive, para este público, é um tema extremamente importante, que afeta a nossa agricultura, afeta o mercado internacional também. A legislação antidesmatamento, que entrou em vigor este ano, aí eu vou dar um foco nela, para dizer por que ela preocupa tanto e por que a gente fala tanto desse assunto, né? A legislação antidesmatamento, ela vem de um processo já de mais de 2 anos de discussão dentro do bloco. O texto final foi aprovado, chegou-se a um acordo no final do ano passado, e esse ano ela entrou em vigor. A cobrança dela passará a ser a partir de 2025, mas ela já entrou em vigor. O que essa legislação ela diz, de fato? Ela diz assim: estão proibidos de circular, a palavra circular é importante, porque significa que não é uma legislação que não se aplica somente aos países fora do bloco, mas também aos países do bloco europeu. Então, estão proibidos de circular na União Europeia os produtos que não cumpram os 3 requisitos. Então, tem 3 critérios na legislação. Número 1, não ter vindo de área desmatada após 31 de dezembro de 2020. Não interessa se é legal ou ilegal. 2, cumprir as legislações relevantes locais dos países, todos os países. Se a gente pensar em Brasil, você já fica assim, mas, poxa, a gente tem uma legislação, um Código Florestal que permite desmatamento legal, mas pela norma europeia, o segundo é esse. Quando ele fala de legislação relevante, ele está falando de social, indígena, trabalhista e várias outras. E o terceiro, que tem que ter coberto por uma declaração de diligência devida. Atualmente, na versão atual da legislação, ela cobre 7 cadeias. Então, a gente está falando de soja, café, carne bovina, óleo de palma, borracha, cacau e chocolate e madeira, e móveis, né? Então, tem uma lista exaustiva de quais são os produtos que são alcançados por essa legislação. Isso significa o quê? Que, a partir de 2025, se um produtor, uma empresa brasileira, vende cacau, chocolate, soja, carne bovina para a União Europeia e este produto foi originado de uma área aberta após 31 de dezembro de 2020, ele está proibido de entrar no mercado europeu. É isso, é tão simples quanto isso. E tem mais outras questões que a legislação traz que são muito preocupantes para o nosso setor agropecuário. Uma delas a legislação diz que vai classificar os países por grau de risco. Grau de risco de quê? Risco de que aquele produto venha de uma área desmatada e não cumpra esses requisitos. Então, a gente está falando de 3 níveis: alto risco, risco médio e risco baixo. Os 2 critérios primeiros para a classificação de risco de um país são: 1, a taxa de desmatamento, e 2, taxa de expansão agrícola. Se você pensar quem são os países no mundo que têm uma taxa de desmatamento, ou seja, de abertura de área, e países que ainda têm expansão agrícola, você está falando de países como o Brasil, como a Indonésia, como a Malásia, e não países de clima temperado. Terceiro aspecto, e vou parar por aqui e vou deixar a gente seguir. O terceiro aspecto a legislação ela tem um caráter extremamente punitivo. Então, tem vários artigos falando de penalidades, de riscos, de multas, e todo o ônus da prova está com o importador, ou seja, quem vai ter que mostrar na União Europeia a sua responsabilidade para a comprovação disso é o importador.
Ou seja, eu sempre faço essa comparação. Se um importador tiver condição de importar de um país de baixo risco, de um alto risco, onde vocês acham que ele vai importar? E lembrando que a União Europeia é o segundo principal mercado das nossas exportações agropecuárias, 16%. E vem crescendo ao longo dos anos. Pós-pandemia, as nossas exportações agropecuárias para a União Europeia vem crescendo. 51% do café que a gente exporta vai para o bloco. E no ano passado, nós mandamos 8,8 bilhões de dólares de soja para a União Europeia. Ou seja, não é um mercado para se desconsiderar. Vou parar por aqui, Caio. Obrigado, Suemi. Vocês estão vendo a dimensão do problema do que nós estamos discutindo. Levando em consideração, e por isso que a gente tinha que ter uma advogada especialista em direito socioambiental aqui conosco, levando em consideração que o impacto de regrador do mundo da Europa, óbvio, que tem um peso relevante em outros que estão prestando atenção nisso, né, Samantha? Exatamente, Caio. Obrigada. Prazer estar aqui com vocês. Que mesa, né? Que bloco aqui de discussão. Privilégio, muito obrigada ao Paulo, parabenizar de novo ao Congresso Andave por trazer um tema tão relevante e espinhoso. Geralmente, esses congressos que são para muitas pessoas, eles passam por temas e aqui se diferenciam os congressos da ABAG e os congressos da Andave, que vão exatamente no cerne dos problemas. Então, parabenizar aqui, porque é um tema espinhoso, vocês já puderam ver aqui pelas aberturas. O problema disso tudo, que foi tão bem colocado aqui na abertura pelo Ingo e pela Suemi, é o precedente. Os advogados, né? A gente sempre se preocupa com o precedente. Já ouvi muita gente, Suemi, você trouxe aqui a importância das nossas exportações para a Europa, dizer assim, mas a gente tem a Ásia, a gente tem a Índia. Pois é, mas o mercado não é assim tão insignificante, pelo contrário, é um mercado que vem crescendo e é um número considerável de consumidores de um produto que é diferente do produto que a Ásia importa do Brasil. E o precedente é muito perigoso, porque é lógico que quando a gente olha para isso como uma questão ambiental, Ingo, que você colocou, que foi ali às vésperas da COP26, e vou lembrar um detalhe. A Conferência do Clima de 2020, ela não aconteceu por causa da pandemia. E ela seria a conferência que iria regulamentar o mercado de carbono. Ela que iria exigir dos países uma meta mais ousada de diminuição de emissões e de políticas que até captassem carbono. Então, o que aconteceu com a União Europeia? Politicamente, de uma forma muito inteligente do ponto de vista de imagem mundial, se reuniu e o Green Deal criou corpo. Ele já vinha sendo discutido, claro, não nasceu ali, mas ele criou corpo antes da COP26. E eu até anotei, por conta de dizer o seguinte, o que foi levado para a COP26 naquela ocasião? Gente, é Alice no País das Maravilhas. Se a gente for olhar quais são os objetivos do Green Deal, é o mundo ideal de Alice. E aí fala lá, de clima, ser o primeiro bloco, como a Suemi já falou, neutro em emissões até 2050, fazer transição energética, cuidar do ambiente dos oceanos, protegendo todos os ecossistemas, diferente do que a Europa se posicionou lá em Montreal, quando falou de cuidar da biodiversidade, que empurrou para o mundo os 30% de cuidados com a biodiversidade. Não trouxe para dentro. A nossa briga era assim, tudo bem, cada país ou cada bloco vai ter que ter 1/3 da sua biodiversidade preservada. A Europa foi a primeira a brigar e dizer, não, essa meta tem que ser mundial, porque aí aqui no Brasil a gente tem 80%, 90% da nossa biodiversidade, a gente vai pagar a conta de alguém que não tem isso lá. Aí fala de transporte, de uma transição para um processo ecológico, não ouço falar em etanol, ouço falar em eletrificação. Aí você chega em casa, pluga o carro na tomada e a energia vem do carvão. Uma coisa um pouco hipócrita na minha avaliação. Indústria verde digitalizada, a questão de pesquisa e inovação para fazer essa transição, finanças, cuidar do que se investe. Então, se a gente olha dentro do Green Deal a parte de finanças, é complicado. A regionalização dos investimentos para que cada país e cada componente do bloco tenha uma participação parecida. E a questão da nova Bauhaus europeia. Então, meio que um jardim do Éden, né? Todas as áreas verdes estarão ali incluídas. As três pautas, os três pilares que eles levaram lá na COP26, lembrando que agora vem a COP28, né? Na 26 é que eles se posicionaram assim.
foi emissão zero até 2050, crescer e desenvolver sem uso de recursos naturais. Queria saber como é que faz isso. E depois, nenhuma pessoa e nenhum lugar deixado para trás. Do ponto de vista objetivo, do ponto de vista de como deveria ser o planeta, a gentileza pregada, é muito bacana. Do ponto de vista prático, nem tanto. Como a gente atinge isso olhando irmanamente para as pessoas? Como eu vou fazer um acordo de livre comércio, como a gente está colocando aqui na mesa, e eu acho que a gente vai falar disso na próxima rodada, mas como que eu vou fazer um acordo de livre comércio, como estamos negociando Mercosul e União Europeia, enquanto na mesa eu estou abrindo o meu mercado e na lei eu estou fechando? Então, eu entendo que as questões ambientais estão, sim, disfarçando protecionismo comercial. E o que a gente precisa fazer é olhar para isso como um fato consumado, primeiro, Suemi destacou bem aqui, entrou em vigor, gente, a partir de 2025, produtos que venham de áreas abertas, depois de 2020, não entram no bloco europeu. E eu queria colocar 2 problemas, só para deixar a bola aqui, para a gente passar para a segunda rodada. O primeiro deles é dizer que isso se deve a uma culpa brasileira primeiro. Todas as vezes que nós aqui falamos em números de desmatamento, nós colocamos dentro desse conceito, dessa palavra desmatamento, uma coisa que não é desmatamento, que é a conversão de vegetação nativa em área protegida autorizada, que é aquilo que o Brasil organizou na sua legislação, que vem lá desde 1605, do Regimento do Pau-Brasil, sendo construído a melhor legislação ambiental do planeta em termos de uso da terra. Então, nem aqui dentro a gente diferencia desmatamento de conversão de área legal. A gente não pode esperar que os nossos concorrentes lá fora vão fazer isso. E segundo, nós não podemos continuar não tendo a presença nessas discussões. O Green Deal foi discutido lá em 2020. Porém, a questão do desflorestamento e das florestas vem sendo discutida desde 2003 pelo bloco, em um outro acordo que acabou integrando parte do Green Deal. Então, a gente precisa olhar com carinho, ver o que a gente aprende dessa legislação que veio e como a gente vai fazer para que os nossos produtos possam entrar de uma forma, claro, fazer disso uma oportunidade para que, talvez, o nosso produto, que é comprovadamente sustentável e tem origem, seja mais caro. Então, tá bom, você quer comprar um produto sustentável, a sustentabilidade tem um preço. E passar a fazer a sustentabilidade ser um valor integrado do produto. E, segundo, acompanhar essas discussões em outros países para que isso não se repita. Paro por aqui, por enquanto. Obrigado, Samantha. Ingo, a Samantha faz bota uma posição interessante, vem na minha cabeça. Eu estou imaginando, Samantha, a Alice caindo e olha para todo lado, vê o gato e pergunta para o gato, você sabe onde é que fica? E o gato responde, bom, depende do que você quer. O que é que você quer? Para onde você está indo? Eu não sei. Quem não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve. Então, como qualquer lugar serve, e na verdade estão nos impondo um só caminho, há uma porção de coisas, Ingo, que era interessante você observar, você que é um estudioso disso. Entre elas, e aí eu acho que reforça o que disse a Samantha, e o que disse a Suemi sobre a posição, o comportamento do documento oficial que define o jogo, que ela colocou muito bem, fez uma síntese legal. Não tem nada que não seja sanção, nada há sobre colaboração e não há a menor possibilidade de abertura de mercado. Queria te ouvir, qual o caminho que a gente vai? Caio, muitos caminhos seguem a Roma. E o que a Samantha provoca, e a Sueli comentou muito apropriadamente qual foram as bases legais e de pensamento em setores e riscos, tanto pelos países que foram colocados, na verdade não é um ataque, é uma defesa. Dentro da lógica da União Europeia, quando ela firmou o Green Deal, ela percebeu várias coisas. Em primeiro lugar, ela, com o decorrer do tempo, vai ficar cada vez menos competitiva na cadeia agroindustrial
e muito menos competitiva na área energética. Ela tem uma dependência gigantesca nessa parte. Segundo lugar, para ter uma união mínima, o denominador mínimo, eles fizeram concessões internas que, para a parte externa, eles teriam que legislar para manter a consistência da sua lógica. Vamos pegar 2 pontos que você levantou. A questão dos biodiesel, do biodiesel ou dos biocombustíveis, que para nós é uma enorme conquista brasileira, partindo desde, não só da questão de tirar, na primeira grande crise do petróleo, o petróleo e substituí-lo pelo etanol, mas depois na evolução do flex fuel que foi feito aqui no Brasil, por engenheiros brasileiros. Ora, se eu estou na Europa, estou num mercado fechado, imagine, estou num mercado fechado. Se eu começar a aumentar a minha proporcionalidade de produtos orgânicos, que aqui, com todo o respeito, sabemos são menos produtivos do que os produtos não orgânicos. Vamos a uma cota de 25%. Alguns países levantam isso para 30%. Eu tenho um código florestal europeu difuso, que eu não sei bem ainda como manejar, e eu tenho que fazer concessões nessa parte. Eu não tenho mais área produtiva. O que eu faço? Eu tiro a área dos biocombustíveis e faço a parte de alimentação, faço a dos orgânicos. Esta é a lógica que está por trás disso. Quando eu entro na mobilidade, por exemplo, da eletrificação, qual é a lógica? Eu dou um tempo para que os motores a combustão não sejam mais vendidos ou produzidos dentro da Europa. 2035, houve uma gigantesca discussão. Se você olhar isso do nosso lado brasileiro, e onde a gente está recebendo investimentos, por exemplo, em híbridos flex, eles, na sua contabilidade ambiental, são até, às vezes, melhores do que um elétrico, como você bem disse, dentro de uma parte de uma matriz energética não sustentável. Então, o argumento de que é somente na parte sustentável não é verdadeiro. Ele entra por uma outra composição. Eu entro numa composição de um clima temperado, onde eu tenho uma lógica do meu clima temperado, que vocês conhecem muito bem, que é muito diferente do clima tropical. Se eu tenho uma só safra, eu posso colocar um indicador de quantas toneladas de defensivo agrícola eu tenho numa safra de trigo na Europa. Aí eu reduzo isso até 2050 pela metade, por hectare. Ora, no tropical, nós estamos conseguindo, em algumas áreas, 3 safras. É evidente que o nosso indicador por hectare vai aumentar muito, a gente está fora desse mercado. Agora, se o indicador fosse por tonelada produzida, hoje já seríamos campeões. Agora, o Green Deal, internacionalizado, traduz que o bom manejo será por tantas toneladas de hectare ano. Então, essa indução é um pouco que nem a moda. Hoje, quem dita a moda no mundo, se não é a Itália e a França? Os maiores mercados de moda estão lá? Não estão. Estão fora deles, mas eles induzem isso. E muitos consumidores seguem, muitas pessoas realmente de boa índole acham que isso é uma boa, porque a gente tem que entrar por ali. Então, aonde estamos nós hoje no Brasil, dentro desse contexto de que a União Europeia está internacionalizando uma norma ou lógicas que são boas para eles em climas temperados e são boas para eles poderem atingir seus objetivos. Logo eles começaram a perceber que essa conta não começa a fechar porque eles importam muitos produtos também e exportam. Quando importam produtos que tenham carbono embutido, ou energia embutida, eles dizem, eu estou internacionalizando um tema que no momento de eu externalizar, eu estou sendo vulnerável de novo. Então, na minha transposição de fronteira, eu vou dizer que vocês precisam me certificar de que o carbono é um carbono verde ou não.
Então, nós aqui no Brasil, nas nossas transformações de nossos produtos, temos na energia elétrica 80% de energia elétrica sustentável. Agora, os critérios europeus, eles não querem, em primeiro momento, conversarem sobre isso. Eles dizem quantos quilowatts você está usando por tonelada produzida e pegam a matriz deles como a relacional. Então, se você entra dentro de um índice maior, você vai pagar uma multa do carbono importado. Você tem que justificar isso, e hoje esse carbono nosso brasileiro ele não entra na conta. Então, olhando todo esse cenário, aonde é que nós estamos? Nós estamos numa situação onde a nossa realidade atual, e vocês sabem disso, e a gente sabe disso, ela é melhor do que aquela que está sendo mostrada, é melhor do que aquela que está sendo posta. Porém, nós temos agora uma lei na União Europeia, é um cliente, a gente vai obedecer, a gente vai fazer as certificações, vão ficar mais caras, e, portanto, o consumidor europeu, como você muito bem comentou, Sueli, vai pagar essa conta a mais. Qual é o cenário? E agora eu me permito jogar a bola de volta aqui para o fórum. O cenário é que o europeu vai pagar uma conta muito mais alta do que necessitaria, enquanto o americano, o latino-americano e também o asiático não vai pagar essa conta. Em um certo momento, o consumidor europeu vai começar a se questionar por que eu estou pagando tanto para o meu alimento se o outro não está pagando. É porque o outro é menos sustentável? E a gente vai começar a demonstrar, não, nós somos tão sustentáveis quanto, porque a nossa agricultura, a nossa evolução da sustentabilidade tropical tem critérios diferentes e que são válidos e que a gente pode se defender. Onde está a nossa deficiência? A gente não tem unanimidade para demonstrar isso e a gente não está, no momento, tão bem organizado para demonstrar isso. A chance de fazer isso, eu vou deixar para vocês duas discutirem. Bonzinho ele, né? Mas, de qualquer modo, é muito importante, o Ingo aponta um dado fundamental, que é a questão de indicadores. É uma estratégia terrível no jogo de xadrez para nos derrubar. Mas a CNA tem uma característica e competência da história da Alice, que eu vou até o final com ela, do rumo, da estrada que tem que ser tomada. Minha pergunta para você é, como é que você sente, ou como é que vocês estão sentindo as nossas reações? São sempre atrasadas? Com relação à União Europeia, sem dúvida nenhuma. Eu acho que a gente ainda tem um tempo para sentar na mesa e tentar influenciar outros mercados. A gente chegou atrasado, a gente não se posicionou a tempo e a gente não influencia a narrativa. O Brasil, é isso que o Igor falou, assim, e não influenciar a narrativa é o quê? Não influenciar o indicador da FAO, o indicador da OCDE, esses indicadores que são aqueles que eles usam todos. Hoje, falando em Estados Unidos abriu uma consulta pública no final do ano passado na verdade, veio uma ordem presidencial para que um monte de agência e ministérios dos Estados Unidos avaliassem a possibilidade do governo americano instituir uma legislação relacionada ao que eles chamam, e esse é o termo, cadeias de suprimento livre de desmatamento. Então, essa legislação da União Europeia é exatamente isso, cadeia de suprimento livre de desmatamento. Os Estados Unidos começou a discutir, Reino Unido já está avançado, tenho conversado com China e tenho me preocupado, mas mais ou menos, ontem eu estive até na COFCO, com o presidente da COFCO, conversando, falamos um pouco sobre isso também, vou falar um pouco sobre outros mercados, como é que isso está. No caso da União Europeia, a gente já normalmente não senta, né? A gente não usa o soft power enorme que a gente tem, como nação, como país, como tudo que a gente oferece ao mundo, a gente já não influencia. Então, tem um problema de indicadores muito forte e tem uma falta de altivez de sentar na mesa e dizer, não é assim, nosso posicionamento é esse. Então, a gente faz. Do ponto de vista comercial, é o que o Ingo falou, as empresas vão cumprir, que a gente sempre cumpre. Nenhum país como o Brasil vende carne bovina, falando em carne bovina, porque eu tive agora na Coreia e no Japão com a missão,
Aí tinha o número lá da VIEC, da BPA, 150 e X bolinhas mercados. Ninguém vende para tanto mercado assim, se você não tem a capacidade de se adaptar para aquele mercado, para a legislação daquele mercado, para a exigência do consumidor, para tudo isso. Isso é o que o Brasil faz. Então, do ponto de vista comercial, nós vamos dar um jeito. E fato é isso. Os maiores, os menores vão sofrer muito, tá? Então, é uma lógica perversa. Tem uma lógica perversa nessa legislação, sem dúvida nenhuma. Então, a gente não faz esse tipo de coisa. A gente precisa sentar mais na mesa dos adultos, a gente precisa bater mais na mesa. A gente, Brasil, a gente, setor agropecuário como um todo. Os setores estão muito preocupados, especialmente, obviamente, a gente está falando da legislação de desmatamento, vou fazer o recorte. A legislação de desmatamento, 7 cadeias. Mas os últimos artigos da legislação, ele prevê já e obriga a Comissão Europeia a fazer uma avaliação de impacto do que aconteceu enquanto a legislação estava em vigor, visando a ampliação das cadeias. Milho, está escrito na legislação milho. Quando essa legislação começou a discutir, eram 11 produtos, 11 cadeias. No fim, virou 7, porque você tem que fazer acordo do trílogo, da Comissão Europeia, com o Parlamento, mais o Conselho. E, no fim, igual nós aqui, que para chegar numa legislação final, você tem que fazer acordo, a hora que no final, o texto final sai muito diferente lá do começo. É a mesma coisa na União Europeia. Isso na União Europeia. Então, sim, chegamos atrasados, mas os setores estão muito preocupados, a CNA está muito preocupada, a CNA tem sentado. Esse ano, eu sentei na mesa e conversei, este ano, mas 5 vezes, eu acho, 4, 5 vezes, com eurodeputados. Veio a Comissão de Comércio Internacional da Comissão Europeia, veio aqui no Brasil, o Comitê de Comércio Internacional, veio a de Meio Ambiente, veio o Timmermans, que a gente teve com ele lá, veio a secretária de Comércio, eles estão vindo. O diálogo melhorou do que eu tinha conversado no ano passado, por exemplo, também no ano passado, mas é uma coisa assim, já foi. Uma coisa, a gente quer escutar, o quê, mas... Até porque essa legislação já foi. Essa já foi mesmo. Essa já está publicada e em vigor. Está lá, a legislação entra em vigor 20 dias após a sua publicação. Ela já foi publicada, já passaram os 20 dias. A gente tem 18 meses para que ela seja cobrada, para que esses itens que eu falei para vocês, eles sejam cobrados. Agora, a gente tem condição de usar isso que aconteceu com a União Europeia para se adiantar com nossos outros parceiros. Então, Estados Unidos saiu o relatório, o presidente pediu, deu uma ordem presidencial, tem um nome para isso lá, para que fosse feito um estudo se os Estados Unidos ia ter uma legislação nisso. Saiu o relatório final dessa análise. Aí ele traz várias opções. Será que os Estados Unidos vai ter uma legislação que vai cobrir só desmatamento ilegal, ou como um todo, e cita a União Europeia? E pondera muitas coisas, pondera os impactos no custo do alimento, o impacto na segurança alimentar, o impacto do ponto de vista de estrutura de governo americano para conseguir controlar tudo isso e garantir tudo isso. E diz assim, as agências americanas hoje não têm estrutura para fazer isso, nós vamos considerar isso. O relatório final, ele aponta caminhos, ele não diz o que vai ser feito, não tem texto, inclusive tem um disclaimer enorme no começo do relatório dizendo isso, mas tem várias ponderações. As ponderações muito pragmáticas, de impactos para quem? Para o governo americano, para o consumidor americano, para os americanos. E fala muito de cooperação. Um caminho a ser seguido seria cooperação público-privada, cooperação com os outros países, parceria com os outros países, que é o que na União Europeia a gente não viu. Isso estou falando dos Estados Unidos. China. Já soube que este ano já aconteceram algumas reuniões, aí mais no setor de proteína animal, também voltada para uma discussão de cadeia de suprimento livre de desmatamento. É óbvio que, assim, quem lida com a Ásia, e vários de vocês aqui lidam, existe uma preocupação na Ásia que é segurança alimentar, comida, aumento de população, aumento de renda. Aumento de renda. Os 2 determinantes para aumento de demanda de alimentos são renda e população. A Europa não vai crescer nem renda nem população, inclusive a população vai cair. Para onde está crescendo? Por outro lado. Então, assim, mas existe, sim, este movimento, essa discussão. Ela sempre vai ter como
como principal vetor e preocupação a questão da segurança alimentar para os países asiáticos. Mas a gente não, eles estão discutindo essa questão também. O efeito Bruxelas, que é isso que o Ingo falou, essa coisa da, diz que o melhor produto de exportação da Europa são regras, né? Então, isso chama-se efeito Bruxelas, que é o quê? São discussões que começam a acontecer em Bruxelas e se espalham para o mundo. Tanto que no documento americano, ele fala inúmeras vezes, EUDR, que é a legislação de desmatamento, como essa. Então, é uma referência, a gente não pode ignorar essa questão. Então, tem que usar isso para dizer assim, bom, os Estados Unidos só tem um relatório inicial agora que está começando, apontando caminhos. Vamos lá, vamos sentar, vamos conversar. Eu chamei a Dida Agrícola dos Estados Unidos, foi ela que me passou o documento e me contou como que tinha sido o processo para saber como que estava andando. China, eu já participei de 2 reuniões lá também. Ontem eu estava lá na COFCO, perguntei também, e aí, como é que vocês estão vendo? Vamos conversar com a equipe da China, que está lá na China, para a gente ver, né, que é quem está comprando, que a gente tem que começar, o Brasil tem que começar, nós somos parceiros de todos eles, é uma relação ganha-ganha. Então, nós temos que sentar na mesa antes, não depois que o texto já está pronto, que já saiu, e começar a tentar influenciar. Ninguém quer que seja visto só o lado brasileiro, mas a gente tem que tentar influenciar. Foi o que a gente não fez ou fez de forma não bem sucedida no caso da União Europeia. Muito obrigado, Suemi. É fundamental, gente, essa discussão, porque, como disse o Ingo antes, há uma questão técnica, digamos, extravasou uma posição. Assim como a Suemi, nós da BAG recebemos esse povo que passou lá também. Inclusive, o seu presidente João um dia me ligou e falou: Caio, se prepara que está indo um pessoal desagradável aí. Enfim, e eu recebi o mesmo pessoal. E, gente, eles querem impor coisas inacreditáveis, estou dizendo a vocês. Tipo assim, é um absurdo, o Brasil tem uma agricultura intensiva, porque ele olha para o indicador que o Ingo falou e diz: vocês usam químicos demais. Né? Aí, na nossa conversa com ele, falou: puxa, vocês têm uma agricultura extensiva, muda o indicador e vocês são tremendamente negativos do ponto de vista da quantidade de químicos que vocês colocam em cada sua produção por hectare que vocês têm. Então, isso vem acontecendo, Samantha, e o que eu queria ouvir de você, a Samantha tem muita sensibilidade para essa questão política, e vivendo em Brasília, muito próximo de onde está o poder, como é que você vê a atuação política desse governo, que, devo dizer a vocês, a Europa aplaudiu a eleição brasileira, né? Aplaudiu, achou uma maravilha quem ganhou a eleição, que era o paraíso para eles. Palavra dita por eles para nós, não estou inventando isso para vocês. E agora, tá bom, então nós temos um governo que eles até aplaudem. E o que mudou, Samantha? Que amigo você, hein, Caio? Gente, fiquei aqui agora em maus lençóis, mas vamos lá. Vamos falar de governos e de política do ponto de vista da legislação ambiental. Qual seria, diante de tudo isso, essa leitura toda de acordos internacionais que vêm prejudicar o Brasil? Primeiro, porque, sim, é uma guerra comercial, mas segundo também, Ingo, porque aquela coisa que você fala de 100 hectares lá, são 100 hectares produzindo, e 100 hectares aqui são 300, porque é um numa safra, outro na outra safra, outro na outra safra. Então, quando eu olho para isso, eu tenho que olhar para isso com um olho de oportunidade. Como eu tenho em 100 hectares muito mais produtividade do que nos 100 hectares da agricultura temperada. Com isso, eu tenho uma emissão de gases de efeito estufa reduzida. Muito menor. Onde está isso no nosso plano? Então, o que eu vejo é que nós estávamos andando muito devagar com relação ao que nós poderíamos usar nessas mesas internacionais para a gente chegar lá e bater na mesa, Suemi. A gente não tem dados. A gente tem poucos dados, a CNA nos supre com muitos dados, mas ainda assim, chega aí um tal de um MAP Biomas,
que não é a fonte oficial, a gente tem o INPE, a gente tem outras fontes, a gente tem PRODES, enfim, mas o governo tem usado como fonte o MAP Biomas, que não é uma fonte oficial, são várias ONGs que produzem isso. E trazem aquelas informações como verdadeiras, sem o nosso setor ter se organizado para responder. Isso eu não vou atribuir a este governo, vou atribuir a governos. Esse, o anterior, o outro. Nós temos uma dificuldade de ter dados. Quando a gente teve dados, vou dar um exemplo aqui do que eu estou falando. Por que eu estou falando em dados aqui nesse momento? Agradecer a presença do ex-ministro de Meio Ambiente, Joaquim Leite. Obrigada, ministro, por estar aqui. Justo quando eu vou falar de governo... Ô, Caio, você combinou, né? Ele está vigiando aqui. Gente, que isso? É um complô. Mas, enfim, até me perdi aqui no negócio. Vou dar um exemplo. Quando a gente teve dados, a gente conseguiu fazer diferença. O CAR, Cadastro Ambiental Rural, mostrou quanto tínhamos de vegetação nativa no Brasil. Quanto era em unidade de conservação, quanto era em terra indígena e quanto era dentro das propriedades rurais. Nós soubemos, com números prováveis, de que 66% da vegetação nativa estava preservada, mas mais de 20% dessa vegetação nativa era dentro de propriedades rurais. E a gente imediatamente levou esses dados para as COPs. E aquela virada da imagem do Brasil, ela começou a acontecer. A gente levou alguns outros dados de agricultura de baixo carbono, por exemplo, Caio, que chegaram nessas conferências internacionais e os caras falavam, como é que você consegue fazer isso? Primeiro que você tem 2, 3 safras numa área. Segundo que onde você planta, você tem reservas legais e áreas de preservação permanente que cuidam de áreas que são ambientalmente relevantes. E, por fim, onde você produz, você ainda produz com bioinsumo, você produz com plantio direto, com sistemas integrados, com rotação de culturas, enfim. Quando a gente tem essas informações, a gente consegue chegar antes e participar dessas mesas, sentar com os adultos e dizer assim, espera aí, você vai começar a impor restrição? Vamos conversar sobre a qualidade do produto que você está exportando e a qualidade do produto que eu estou exportando do ponto de vista de impacto? Com água, com biodiversidade, com solo. A gente não fala só de carbono. Existem outros componentes ambientais que estão embarcados nos nossos produtos e que não são levados em conta. Porque se for comparar com os de lá, seja lá de que onde for, aqui a gente está falando de União Europeia, mas como a Suemi trouxe, os Estados Unidos já colocaram na mesa para discutir. Já está acontecendo um buchicho lá na Ásia também a respeito. Será que vamos fazer alguma coisa nesse sentido ou não? A gente não quer importar desmatamento. É bonito o discurso, mas vamos falar de energia? Vamos falar de biodiversidade ou de água? E aí, só que o Brasil não está preparado. Então, eu sinto, infelizmente, aí assim, eu mudei para Brasília, a gente está acompanhando isso de perto, porque todos os dias nós queremos dar as notícias de uma forma muito mais verdadeira para que não haja distorção. Não há um plano. E é isso que me assusta. Eu vejo um governo que, há 6 meses, bate, né, dizendo que o governo anterior fez isso errado, aquilo errado, agora cancelou compra de carbono pelo BNDES do mercado voluntário, eu nem estava ensaiada essa parte, Joaquim, revogou um decreto que começou a regulamentar o mercado de carbono aqui, pelo menos para organizar os setores que vão ter metas, pelo menos para conseguir fazer rodar e colocar esses números que nos dão vantagem de uma forma oficial, crivada pelo governo nas mesas internacionais. Então, eu não vejo plano e é isso que me assusta. Nós teremos agora a COP28 lá em Dubai e a COP30 aqui no Brasil. A gente está ouvindo agora, vou trazer para vocês, discussão da cúpula da Amazônia. Estava comentando no almoço com o Ingo. Saiu a tal da Declaração de Belém. 113 objetivos. Gente, quem tem 113 objetivos não tem objetivo. Pelo amor de Deus. 113 objetivos, eu não vi falar a respeito do petróleo, que o Lula quer explorar lá na bacia da Amazônia, que poderia financiar a questão da conservação. E eu não vi falar a respeito de mineração, que todo mundo briga com a mineração. Estou lendo o documento ainda, porque eu não consegui chegar nos tais dos 113 objetivos. Então, o que me assusta no governo atual é a falta do planejamento para que a gente consiga embarcar nos nossos produtos essa sustentabilidade que a gente tem de todos os setores. O mercado de carbono é um produto dentro do guarda-chuva de pagamento por serviços ambientais. Nós temos uma legislação, que é a Lei 11.119, que é a Lei de Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais, que tem que ser regulamentada para que isso rode.
O mercado está sedento, tem muito fundo querendo financiar isso. Tem muito gringo querendo investir no Brasil. Apesar de todo o mal que se fala do Brasil lá fora, a gente vê muito empresário internacional querendo vir investir em que mercado? O da sustentabilidade. Então, é muito ao contrário do que a gente vê, e eu não vejo a política acompanhando isso, infelizmente. Eu vejo a legislação regredindo, eu vejo que nós estamos atrasados. Se a gente tem outros conceitos, se a gente tem outras formas para regulamentar, nós teríamos que colocar isso na mesa. Outro exemplo aqui que vou dar. PL 412, que regulamenta o mercado de carbono, estava lá, tinha tido discussão já o ano passado, estava lá com a relatoria da senadora Leila, que fez várias audiências públicas, escutou vários segmentos da sociedade, ONG, setor produtivo, agro, indústria. Muito bem, conseguiu desenhar de acordo com as regras da UNFCCC. Porque quem manda, entre aspas, nesse mercado é quem criou, né? Nós estamos falando aqui de alguma coisa que a ONU tá ali capitaneando. Agora vem um projeto do governo que destrói o sistema, que mata o mercado voluntário, na minha opinião, numa primeira leitura. Só uma pergunta para aproveitar esse comentário. Na verdade, o que estava rodando bem, inclusive tinha apoio do Ministério da Fazenda, do Ministério da Agricultura, do Ministério de MIDIC. O que surgiu foi o Ministério do Meio Ambiente. Para atrapalhar. Com um bicho deformado, atrasado. Exatamente. Então, mas o que me parece? Quando eu vejo alguns ministérios indo numa direção e um outro ministério vindo na outra direção, o que me mostra é que o governo não tem plano. Não tem mesmo. Mas, continuando aqui, a gente precisa voltar para o Green Deal. Claro, vamos lá, Green Deal, obrigado, volta. Voltando... Então, do ponto de vista político, no Green Deal, eu não vejo como nós sairmos disso. Então, está lá, está vigente, a gente vai ter que obedecer. Qual a nossa saída? Fazer disso uma oportunidade. Começar a certificar todos os produtos que estão lá, a soja, a madeira, a borracha, o cacau. Vamos certificar, vamos dar certificado de origem, vamos mostrar como é a sustentabilidade disso, e aí a gente fazer a grife desses produtos brasileiros sustentáveis para o mundo todo, para eles verem aquilo que o Ingo já falou aqui no começo. O consumidor vai olhar e vai dizer, peraí, por que eu estou pagando mais caro por esses produtos? Porque é um produto que tem uma grife de sustentabilidade diferente do restante. Obrigado, Samantha. Na verdade, mesmo antes da eleição, o governo já vinha fazendo isso, né, com a questão de biometano, com a questão do biogás, criando expressões, vamos dizer assim, até slogans do que era a questão verde. O Brasil vinha nessa linha, claramente, Ingo. O que eu queria ouvir de você, eu queria deixar um pouquinho de tempo para a gente falar um pouquinho do Acordo do Mercosul. Não tem nada a ver com o Green Deal, mas tem tudo a ver com o Green Deal, mas de qualquer modo. Agora o papo novo é soberania alimentar. O que é isso aí? O Caio, a União Europeia é muito inteligente. A gente precisamos conceder isso a eles. Quando eles percebem que eles estão dentro de uma situação um pouco mais complicada, complexa, e eles percebem que estão sob uma enorme pressão da população, porque os custos de energia estouraram depois da guerra, a questão da Ucrânia não poder mais fornecer suficientemente, e eles, com a política ambiental que estão colocando, a inflação está em 8%, 9%, os juros lá estão por volta de 3%, então não vai cair a inflação tão rapidamente. E as eleições que estão ocorrendo, Caio, estão indo para um lado que preocupa a eles. Então, de repente, você lê num instituto muito importante na França, Jacques Delors, que influencia a opinião pública, onde o Pascal Lamy, que foi o grande negociador conosco na União Europeia, Mercosul, inclusive foi secretário-geral da OMC, colocar dizendo que agora nós temos não um problema de segurança alimentar, mas nós estamos entrando numa área onde a gente, como você usou a expressão, da soberania alimentar. Quando você toca o tema soberania, todo mundo se arrepia, porque diz, opa,
Essa é uma questão de segurança interna que eu preciso conduzir, porque soberania, a antítese é a globalização. Sempre quando você fala em soberania, você pode esquecer a globalização. Soberania alimentar só se justificaria se eles não tivessem acesso a alimentos. Ora, há mais de 50 anos nós estamos batendo na porta deles, eu quero entrar, eu quero fazer. É uma falácia. Não existe o problema de soberania alimentar na Europa. Não existe. Agora, quando você chama isso, e pelo que eu depreendi, o Ministério da Agricultura da França e da Itália já estão se denominando o Ministério da Soberania Alimentar, você chama para a população dizer assim, gente, o preço vai ser mais alto, nós precisamos sustentar o nosso agricultor, temos que aumentar as subvenções, porque, afinal, a gente está numa crise. O headline de qualquer jornal hoje na União Europeia, independentemente se é da esquerda, da direita, acima para baixo, é a Ucrânia. Então, quando a população está dentro desse clima, a soberania alimentar pode fazer sentido. É um risco. Então, pegando o teu gancho, na verdade, a gente está numa situação crítica em relação agora ao Brasil. Você vê o cenário que nós aqui desenhamos, com a União Europeia colocando essas regras, agora induzindo para uma soberania. Então, nós estamos numa situação crítica. Aí você vai dizer, poxa, então não vale a pena nem mais fazer o acordo União Europeia, Mercosul, ainda querendo aumentar as exigências através de um side letter. O nosso presidente diz assim, eu vou querer começar a discutir a questão das compras governamentais. Existe uma diferença muito grande quando você tem um acordo de 20 anos que é negociado por N pessoas, por N setores, e você fecha essa caixa de marimbondo, está tudo lá preso. E você tem um side letter, que é de 3 páginas, e você discute essa parte, que pode ser vinculante, mais ou menos, e outro que está lá dentro. Se você abrir um pedacinho, os marimbondos saem, ninguém mais coloca para dentro. Então, abriu a caixinha de marimbondo é a mesma coisa dizer, esse acordo não vai sair. Se for uma jogada do presidente para fazer uma negociação, pode ser. Agora, se não for jogada, o acordo não vai sair. Aonde é que eu convido a nós brasileiros, independentemente da facção política, das origens, nos juntarmos? É numa inteligência coletiva. Se a gente pegar esse acordo, que não é bom, que não é ideal, e assinarmos, ele vai melhorar um pouco a nossa vida para os próximos anos, porque tem desgravações. E o que acontece depois? Digamos em 2030, 2035, a União Europeia não vai conseguir atingir seus objetivos climáticos. Não vai. Ela vai ter que abrir. E vai ter que abrir via os mercados energéticos transformados e a parte alimentar. Quem vai ter preferência? Quem tem um acordo ou quem não tem acordo? Porque quem tiver um acordo vai dizer, opa, vem cá, eu tenho uma preferência, eu vou negociar com você antes de você abrir para os outros. Isso aconteceu em 2004, quando a União Europeia abriu uma questão de regularização tarifária. Aqueles que tinham um certo acordo tinham uma preferência. Então, vamos assinar esse acordo? A gente já está vivendo sem ele. Se a gente conviver com ele, vai melhorar um pouquinho, mas lá na frente, a gente chama ele. Eles cumprem acordos. Então, não é na inteligência coletiva que eu estou chamando a pior ideia. Segundo convite para a inteligência coletiva, a gente é muito melhor, a gente já tem lideranças. A gente já tem uma liderança na parte da cadeia produtiva alimentar. Não é à toa que a ministra Tereza Cristina, há 3 anos atrás, foi convidada a liderar a voz da América Latina no Summit da parte alimentar. Não é à toa. Então, há reconhecimentos internos e externos de que nós somos uma potência verde, nós temos ativos que estamos conseguindo conduzir. Então, vamos tomar essa liderança, e não é a liderança só de governo, é a liderança da sociedade brasileira, da qual nós fazemos parte. E nós somos uma parte importante e relevante, e temos voz, e temos coragem, e temos condições de levar isso para frente. Então, todos nós aqui, vamos pegar essa inteligência coletiva e vamos andar. Vamos seguir. Eu tive uma
uma experiência, para mim, que foi assim incrível. Eu fui com uma delegação da CNI, pela MEI, para Inglaterra, Caio, e nós tivemos uma reunião com 4 feras na parte de inovação. E a gente sempre acha que a inovação é dos outros, e etc. e tal, a gente não está bem. Os 4 disseram, Inglaterra, Estados Unidos, África do Sul e um suíço. Vocês têm que assumir a liderança, porque não é só por vocês, é por muitos outros países que estão esperando por esse protagonismo. Porque se vocês começarem a assumir a liderança, vocês vão ter seguidores. Então, isso que você está comentando, por exemplo, do crédito de carbono, e o ministro aqui fez um extraordinário trabalho nessa parte, não é? Onde a gente trouxe isso, é um desastre que está acontecendo agora. Mas vai sair, se nós dissermos, isso é um desastre, não vai ajudar nada, e nós temos preponderância, temos assim, esse projeto de lei não vai vingar, ele não vai para frente, porque a sociedade brasileira é muito forte, muito unida, em termos desta parte. O presidente Lula tem razão quando ele chegou na França e diz assim, vocês querem 2050 um mundo limpo, mas todo mundo passando fome? Está certo ele. Onde é que está o S nesse ESG? Então, nós temos que buscar a nossa responsabilidade social, sim, aqui no país, temos que fazer os nossos esforços, nossa lição de casa, e essa é uma exigência nossa também. Outros vão nos seguir. Então, Caio, eu acho que nem tudo está perdido. E eu acho que nós temos, assim, algumas faixas de luz. O projeto de lei 2088, da Tereza Cristina, que diz assim, o bloco que está começando a querer nos incomodar com regras delas que não respeitem as nossas regras, a gente pode ter um espelhamento, uma reciprocidade. Isso é inteligência. Então, isso é inteligência política também. Vou dar 2 exemplos. A União Europeia com CBAMs, o carbono que entra, etc. e tal. A gente podia fazer a inversa também, né? Dizer assim, olha, a nossa sociedade gosta de energia elétrica sustentável. Nós investimos durante décadas para isso. Os importados que não tiverem uma certa certificação de que a sua energia elétrica utilizada está no nosso nível do ano passado, que é de 80%, por favor, vá comprar, não é multa, vá comprar o crédito que lhe falta na B3. E vamos incentivar o nosso mercado de carbono na B3. B3 é a Bolsa de Valores. Então, nós temos condições. Aí a gente lê na imprensa de que a Romênia está fazendo está acabando com a sua floresta nativa, que é mais de 90 ou 100 anos, e levando essa madeira para a Itália e para outros países fazerem pellets. Nós estamos muito preocupados com vocês, como nós. Então, os pellets que entram com seus produtos vão pedir uma certificação de que não veio da Romênia. E aquele importador que usar isso, será que também não teria as mesmas penalidades? Comecemos assim, porque o remédio de um não é o veneno do outro. A gente espelha e retribui. Uma legislação dessa de 2088 dá ao Brasil a possibilidade de reciprocidade. A gente não entra em conflito com a OMC, que é uma contingência que eles certamente irão usar. Então, nem tudo está perdido, mas parte da inteligência coletiva. Obrigado, Ingo. Eu acho que esse ponto é relevante e é um diferencial que nós temos. E talvez seja um diferencial dos poucos que temos que, digamos, o Executivo teme muito. Nós somos uma frente parlamentar, digamos assim, do agronegócio que tem uma posição muito forte no Congresso, que está absolutamente sabendo do que se passa, onde tanto o CNA quanto a BAG têm posições relevantes, como a OCB tem posições relevantes. Senhor, eu queria te ouvir como diretora realmente da CNA. Eu tenho visto isso, eu tenho muita confiança nesse nosso modelo de trabalho, mas queria te ouvir, quer dizer, os próximos passos nessa linha, como é que está indo isso? Eu gosto também do contraditório e eu vou falar um pouco sobre acordo Mercosul-União Europeia, que eu também não me aguento. Eu tenho uma posição um pouquinho diferente do Ingo e eu tenho dito isso
em todos os lugares que eu vou, e eu já fiz peregrinação no MDIC, no MAPA, no MRE, em todos os lugares. Você teve no meio ambiente também? Então, eu pedi, inclusive... Não conseguiu ainda? Eu pedi, inclusive, no meio ambiente. Na verdade, eu estive com o meio ambiente numa audiência pública na Câmara para tratar deste tema, onde estava MDIC, MRE, MAPA, MMA, CNA e CNI. E o embaixador Ibanhes, embaixador da União Europeia no Brasil, que está há muito tempo, que está saindo agora. E foi até interessante você falar isso, porque cada ministério falou, né? Todos os ministérios falaram pela sua perspectiva. Então, o embaixador Fernando Pimentel, que é o chefe da área comercial do Itamaraty, falou do ponto de vista de OMC, né? A Tatiana Prazeres falou, que é MDIC, falou da perspectiva do acordo de negociações. O MMA falou da perspectiva de contrapor a questão de dados que a União Europeia usa para dizer que, para rebater os argumentos da União Europeia. Está faltando um. MAPA. A Renata também trouxe a hipocrisia, falou da questão do desmatamento. A CNA, obviamente, trouxe isso tudo que eu estou dizendo para vocês. CNI trouxe da sua perspectiva. Quando acabou a sessão, o Ibanhes, que é um embaixador muito, muito competente, há muito tempo está no Brasil, fez uma fala boa, uma fala europeia, que é a fala do lado dele. Ele está no papel de fazer isso mesmo, né? E, ao final, o presidente da comissão falou assim: eu nunca vi uma sessão, uma audiência pública, onde 4 ministérios estivessem do mesmo lado. Os 4 ministérios, MMA, MAPA, MRE e MDIC, os 4 bateram na legislação. O tema da audiência pública era a legislação, essa que eu estou falando para vocês. Era só para debater isso. Os 4 estavam, cada um trouxe sobre a sua perspectiva. Então, eu tenho falado muito sobre isso e eu tenho pedido uma atenção do governo, que é o governo que negocia. Então, assim, quem senta na mesa para negociar é o governo. O setor privado tem um papel muito importante, tem que trabalhar junto com o governo, mas, em alguns fóruns, só entra o governo. Quem senta na mesa e vai assinar o papelzinho é ele. O que eu tenho pedido? Quando vocês forem negociar qualquer coisa com a União Europeia, olhem tudo o que está acontecendo com relação à União Europeia que influencia no agro brasileiro. Aí eu estou falando do meu setor. Tudo que influencia o agro brasileiro. Então, lá na minha sala, tem um quadro branco. O quadro branco, no meio, tem uma bola que diz assim: Acordo Mercosul-União Europeia. Em volta, tem um monte de legislação. Legislação, lei de pesticidas, CBAM, que é esse mecanismo de ajuste de controle de carbono na fronteira, que é um imposto, que é isso que o Ingo falou agora, que é um imposto para, no caso de importação, que eles não querem, eles chamam de carbon leakage, vazamento de carbono. Ou seja, eles não querem importar carbono e não querem facilitar essa questão para outros países, sendo que eles têm regras internas. Então, eles querem evitar o que eles chamam de carbon leakage. Então, tem lá CBAM, tem a legislação de desmatamento. Aí, toda vez que alguém vai lá na minha sala, eu falo assim: dá uma olhadinha nesse quadro aqui. Aí, eu tiro uma foto e mostro. Olha só, quando o governo brasileiro, e eu tenho falado isso, quando vocês sentarem na mesa, não esqueçam que isso tudo é uma coisa só. Por quê? Porque o Acordo Mercosul-União Europeia e a CNA, como confederação, nós sempre defendemos o acordo. Eu fiz aí estou falando da minha área, a gente fez análise de cesta, a gente fez posicionamento, a gente sempre defendeu o acordo, porque o acordo é positivo para o nosso setor. Ele tem um monte de coisinhas, podia ser um acordo melhor? Sempre podia, mas é um bom acordo. Só que, na época que se negociou esse acordo, e esse acordo foi negociado, claro, a gente fala 20 anos, teve um tempão que ele ficou parado. Mas, enfim, contando os 20 anos, era um outro momento. Não tinha Green Deal, não tinha CBAM, não tinha lei pesticida, não tinha lei anti-desmatamento, não tinha nada disso. Então, assim, até agora, nós estamos dia 8, dia 9, nós exportamos do agronegócio para a União Europeia 13 bilhões de dólares. 13 bilhões de dólares. Essas 7 cadeias que eu falei aqui, elas representam mais ou menos 30 e pouco % do que a gente exporta para a União Europeia. Qual é a preocupação? E eu tenho pedido ao governo. Vai negociar o acordo? Lembra que tem essa legislação. Que você vai abrir acordo de livre comércio,
só é considerado acordo de livre comércio se você negocia acima de 97, 98, 90 e tantas bolinhas do que você comercializa diretamente. Ou seja, se eu não vendo para a União Europeia água, não adianta eu negociar, botar água lá dentro. Eu preciso colocar aquilo que eu negocio. Então, o acordo é um acordo consistente, considerado um acordo de livre comércio. Aí você vai abrir as duas vias. É assim que faz. Em 5 anos, em 10 anos, em 15 anos. Poucos são em 15, a maioria está no meio do caminho, que é desgravação, ou seja, redução de tarifa. Qual é o benefício de um acordo de livre comércio? Fora todos os adjacentes, que é você levar o nível da relação, que é isso que o Ingo falou. Tem vários outros benefícios, mas na prática, a gente está falando de acesso a mercado, que é o quê? Eu, Mercosul, vou falar Brasil, Brasil, vendo para frango para o Japão, onde eu estive lá agora. E aí estava lá o Santinho, Rua, todo mundo, enfim, tentando resolver a questão da influência aviária. A gente vende para o Japão. A gente não tem acordo de livre comércio com o Japão. Países da região têm acordo de livre comércio. Significa que o frango brasileiro chega no Japão mais caro, porque ele não tem preferência tarifária. Então, gente, acordo de livre comércio, qual é o benefício primordial? E onde se gasta mais tempo discutindo? Redução de tarifa, que é o que a gente chama de redução, desgravação tarifária, né? Então, o que vai entrar, o que não vai entrar, quanto que eu vou diminuir, em quanto tempo que eu vou diminuir. É isso. Então, na veia, é produto entrar aqui com 0 de tarifa e a gente mandar com 0 de tarifa. Isso é acordo de livre comércio. Tá? Então, foi negociado, estava lá as cestas de desgravação. Aí veio a legislação de desmatamento. Estou falando de 31% do comércio, estou falando de 4,3 bilhões de café e 8,8 bilhões de soja, que estão impactadas e estão expostas a essa legislação. O que eu tenho pedido e a Senat tem pedido ao governo é, quando for negociar, não se esqueça disso. Você não pode ter uma visão simplesmente do acordo, porque o acordo no texto que foi fechado, a Caixa de Marimbondo, muito bem colocado, como o Ingo falou, isso foi lá atrás, e não tinha essas coisinhas em volta. Então, agora, na hora de sentar, dizer assim, ok, nós somos parceiro, e aquela lá? Como é que vai fazer? Então, é uma visão maior da relação, a visão não pode ser única. Acho que o Brasil tem argumentos suficientes, escutei a palestra da Cibele, excelente da Embrapa, acho que a Embrapa assim, Cibele está aí, olha lá. A Cibele da Embrapa está ali, a gente estava junto na Ásia agora também, a Silvia estava lá também, e assim, carregar a Embrapa, trazer a credibilidade que a Embrapa tem no mundo inteiro, e assim, eu tenho ido muito para a Ásia, ano passado eu fui 4 vezes para a Ásia, você fala Embrapa na Ásia, na Europa, em qualquer lugar que você fala Embrapa, tem uma credibilidade. Então, assim, a gente usar melhor a Embrapa, usar melhor como a Cibele usou, e é o termo que é usado, cartão de visita, que é da nossa agropecuária, que é a Embrapa. Obrigado, Suemi. Excelente para todos que estão acompanhando o que está acontecendo. Eu queria lembrar, por isso eu perguntei se a Cibele estava aí. A Embrapa, com tudo isso, o pessoal me disse, Cibele, que ainda é muito difícil publicar em jornais ou lugares de documentos de coisas brasileiras, né? Então, por exemplo, talvez eles não saibam que o índice de desenvolvimento humano de uma cidade de Mato Grosso tem níveis compatíveis com alguma coisa. Bruxelas, por exemplo, o chocolate é uma delícia. Mas eu não me lembro de mais coisa além disso. E a água deles é muito ruim, a água tem muito produto químico, mas ninguém fala. A nossa água é muito melhor. Além de ter muito mais água, a nossa água é muito melhor. Mas, independente disso, a questão de dados, confiabilidade, essa defesa que a Suemi disse que a gente tem que ter para poder brigar, e o Ingo falou, tudo isso esbarra de alguma forma, de novo eu volto com você, Samantha, esbarra de alguma forma na questão da comunicação, como é que nós vamos fazer, os passos seguintes. E eu queria, a gente está com o tempo praticamente terminando, eu queria essa última fala sua, depois pedir rapidamente o Ingo e a Suemi para a última fala. Não, vamos lá, bem objetivamente. Isso que a Suemi está falando, em direito a gente tem uma figura super comum que é equilíbrio contratual. Você não pode fazer um contrato, falando de acordo Mercosul-União Europeia, onde os direitos não sejam e as concessões não sejam semelhantes ou equivalentes. Então, quando a gente coloca, e eu sempre uso essa expressão, a gente está com o acordo
Mercosul e União Europeia na mesa, abrindo os nossos mercados, mas aqui atrás eu estou fechando parte. É isso. E quando a gente vê que essa parte que está fechando é super significativa, 30%, como a CNA traz aqui, eu não vi até agora o governo se posicionar ou falar a respeito disso. Eu vi o governo falar que não pode ser com desconfiança, enfim, em linhas indiretas, mas eu não vi ainda o governo... E essa coisa da comunicação, Caio, é muito grave no Brasil, porque desde que eu comecei a atuar nessa questão de direito ambiental do agro, eu escuto o agro não se comunica direito. E a gente começou a mudar isso, a gente começou a levar dados, a gente começou a levar informações, participar mais das mesas internacionais, mas ainda está muito aquém do que deveria. E aqui, eu sempre faço isso, vou pedir licença ao Paulo, mas eu vou puxar a nossa própria orelha. O setor tem problemas, o setor tem vaidades que não deixam a gente ter uma comunicação eficiente, ninguém cede para que a gente chegue na mesa com o outro lado e possa negociar em termos únicos. Então, nós precisamos amadurecer, o setor agro precisa amadurecer para entender que a nossa comunicação eficiente vai passar por concessões internas. Alguns setores vão ter que baixar a cabeça, outros vão ter que dar um pouquinho. É assim que se faz acordo. A gente vai ter que ter uma oxigenação de dirigentes, de entidades, um fortalecimento institucional. Tem instituições que estão aí pesadas, capengas, e que podiam ter uma representatividade maior. E essa questão de talvez querer ser pai de criança e assumir o protagonismo tem nos atrapalhado. E eu não vou deixar de falar isso aqui porque eu sou bocuda mesmo. Enfim, doa quem doer, né? As carapuças servem. Então, como última fala, para deixar aí um pouquinho de espaço para os meus parceiros, eu quero dizer que eu também acho que o acordo é bom, acho que ele precisa acontecer, mas acho que ele só pode acontecer se a regra geral dos contratos no direito brasileiro e no mundo for respeitada. Tem que ter pelo menos um equilíbrio entre o que eu estou te dando e o que você está me dando. Porque se você está abrindo a porta para mim em cima da mesa, mas fechando lá atrás, isso não é honestidade, é falta de lealdade negocial, isso não pode ser ignorado pelo Brasil. Ingo, por favor. Nós somos melhores do que aparecemos. E isso que eu quero reiterar novamente para vocês. Vocês aqui estão em 2 dias debatendo, discutindo. Eu fiquei impressionadíssimo, Paulo, com isso que eu vi na Andav. E estava comentando com o Caio, olha, isso é força brasileira. Se você vai na AgriShow, você vê a força brasileira. Então, pessoal, o mundo não está com ventos favoráveis para nós, não está. Mas a gente está exercendo um protagonismo. Isso incomoda, e a pressão vai aumentar. Então, nós temos que estar muito mais unidos, nós tivemos o Congresso da BAG, agora tem esse da Andav, vamos ter outros, estamos juntos. Então, Paulo, muito obrigado por estar nos convidando aqui em conjunto, estamos numa rodada só. E claro que quando a gente vai falar do plano safra, um puxa para cá, outro para cá, Modefrota e assim por diante, faz parte. Eu ainda não vi um país que tem 2, 3 canais falando do agro em televisão. E aqui eu queria fazer uma referência à sua pessoa, né? Com muitos outros colegas, se colocam à disposição, comentam, etc. Por quê? Porque tem demanda. A gente ouve, a gente vai atrás. Então, pessoal, o Brasil é muito melhor do que aparenta. E eu acho que nós temos que fazer esse trabalho, e vocês que estão na ponta, falem bem daquilo que está indo bem. Isso repercute nas nossas empresas. Muitas das nossas empresas aqui são internacionais, nós temos uma dificuldade muito grande de transmitir isso para as matrizes, dizendo que o Brasil é diferente, que o Brasil tem potencialidade, e os números mostram. Então, continuemos a empunhar as nossas bandeiras e vamos marchar, porque vamos ter muitas empresas, pessoas, sociedades diferentes e países diferentes que vão nos acompanhar. Estão esperando isso da gente. Eu acho que a gente não deve decepcioná-los. Obrigado, Ingo, é isso mesmo. Sueli, por favor.
Bom, para fechar, quero deixar aqui também meu agradecimento de estar aqui. Está uma feira, está um conteúdo. Parabéns aos organizadores. Eu acho que a mensagem final é reforçar o que o Ingo falou. Eu acho que todo mundo tem que trabalhar junto. Setor privado, empresas individualmente, associações e governo, porque tem lugar para cada um, tem hora que a gente batalha junto, tem hora que cada um vai separado no seu canto, é o importador, a empresa individual que fala com o seu importador do outro lado, é a CNA que senta com a Copa Cogeca e fala com o deputado, é o governo que vai sentar na mesa fechada, na sala fechada para negociar. E, para fechar, só leva pedrada mangueira que dá manga. O agro brasileiro leva pedrada porque dá muita manga, porque a gente é muito competitivo. Eu já estive fora do Brasil e um importador gigantesco me chamou num canto e perguntou assim, eu vou falar de novo, eu acho que é o que a gente se encontrou de novo, vou falar do frango. Me chamou num cantinho e falou assim, Sueli, me conta para mim aqui, em Singapura. O frango brasileiro chega aqui tão com esse preço por causa do subsídio? Como é que é o subsídio? Gente, eu falei, não tem subsídio. Então, a nossa competitividade é imensa. E, apesar de todas essas questões e essa complexidade que a gente está falando aqui, as dificuldades que a gente tem uma influência baixa na narrativa, tudo isso, nós somos o terceiro maior exportador de alimentos do mundo, nós somos o país com a maior condição de aumentar a produção, de realmente ter um papel, como a gente tem hoje, mais significativo ainda, na garantia da segurança alimentar mundial. Então, nós estamos apanhando, ou somos alvo, porque nós somos muito competitivos. Era a mensagem que eu queria deixar. Obrigada, Caio. Muito obrigado. Gente, nós tivemos aqui conosco a Ingo Plugger, que é vice-presidente da BAG, é um homem do mercado, da área de papel, celulose, de publicações. Todos aqueles que têm cadernos melhoramentos já sabem quem é o responsável, viu? A Sueli, diretora de Relações Internacionais da CNA, nossa companheira de tanto tempo. A CNA é uma baita parceira e eu me sinto muito honrado como presidente da BAG de ter as relações que a gente tem com vocês. E a Samantha, gente, Samantha foi a nossa consultora essencial na discussão do Código Florestal, falo como a BAG, nos ajudou demais. Então, quando ela fala que a gente tem que ceder para poder ter algum resultado, é isso mesmo, é isso que a gente fez, orientado por você. Muito obrigado sempre pela sua atuação. Paulo, obrigado pelo convite, é uma honra estar com vocês. Eu quero dizer que o que a gente vê nessa feira, das multinacionais aqui presentes, com cada vez mais aumentando o seu orçamento Brasil e cada vez mais levando isso para fora, é a cara do Brasil, gente. Muito obrigado. Muito bem. Caio, você vai falar também? Aproveitando aqui, as mulheres, queria pedir para as mulheres se mantiverem aqui na plenária para a nossa foto. A gente vai tirar uma foto agora com todas as mulheres que estão participando aqui do Congresso Andave. E aí o Caio vai tirar a foto oficial e acho que vai falar também, Caio, sobre o prêmio, né? Então, mulherada, pode vir aqui para frente, por favor. Queremos...